Vamos direto ao ponto. Existe uma ideia bem simples, quase contra-intuitiva, que pode virar o jogo na forma como a gente lida com o dinheiro. É um princípio que basicamente questiona aquela lógica de pagar todas as contas primeiro e, em vez disso, propõe algo meio radical: colocar o nosso próprio futuro no topo da lista. E essa pequena mudança de ordem, bom, ela pode ser o grande segredo para construir riqueza de verdade. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente vai partir de uma ideia que desafia o senso comum, passar pela armadilha do dinheiro que pega muita gente, resgatar uma regra de ouro lá da antiguidade, trazer ela para os dias de hoje e, por fim, entender como tudo isso pode redefinir o futuro financeiro de qualquer pessoa. Então, vamos lá. A nossa primeira parada já começa desafiando a ordem que a gente aprendeu como natural, a forma como organizamos nossos pagamentos. Pensa um pouco. Quando o dinheiro cai na conta, para onde vai a primeira fatia? A resposta para essa pergunta, no fundo, define boa parte do destino financeiro que a gente constrói. O que todo mundo faz, né? O normal é, o dinheiro entra e já sai. Vai para aluguel, para o cartão, para a luz, a lista de boletos é enorme. E a poupança? A poupança fica com o que sobra. Só que o grande problema é que, na maioria das vezes, não sobra nada. E aqui está a grande virada de chave. O princípio de pague a si mesmo primeiro diz o seguinte: o eu do futuro é o credor mais importante que existe. Ele tem que ser o primeiro da fila. Isso quer dizer que poupar não é sobre o que sobra, mas sim sobre a primeira, a mais importante despesa do mês. É uma mudança sutil na ordem, mas com um poder de transformação gigantesco. Agora, por que essa inversão é tão crucial? Porque ela é a chave para a gente escapar de uma armadilha financeira muito, muito comum. A armadilha é essa. As nossas despesas têm uma capacidade quase mágica de crescer e ocupar todo o espaço da nossa renda. É exatamente o que o Robert Kiyosaki, autor do famoso Pai Rico, Pai Pobre, batizou de corrida dos ratos. Aquele ciclo que parece não ter fim, trabalhar para pagar contas sem nunca de fato conseguir construir um patrimônio. É por isso que guardar o que sobra quase sempre falha, porque as despesas garantem que não sobre nada. E o mais interessante é que a solução para essa armadilha super moderna não tem nada de novo. Na verdade, ela é bem antiga. Vem lá de uma das civilizações mais ricas que já existiram. Essa ideia foi imortalizada em 1926 por um cara chamado George S. Clason. No livro clássico dele, ele conta umas parábolas que se passam na antiga Babilônia para ensinar leis financeiras que, segundo ele, são tão certas quanto a lei da gravidade. O princípio central do livro todo pode ser resumido nessa frase aqui, que é muito poderosa. Uma parte de tudo que se ganha pertence a quem ganhou. É um capital que não pode ser entregue para mais ninguém. Tá, mas que parte seria essa? Clason deu um ponto de partida simples e totalmente possível. 1/10, ou seja, 10%. Pelo menos 10% de toda a renda deveria ser separada antes de qualquer outra conta. É como se fosse um dízimo pessoal, sabe? Um pagamento feito para o próprio futuro. O Clason mostra que se pagar primeiro é só o começo de um sistema. Esse primeiro passo é o que gera o capital. Os próximos passos, controlar os gastos, investir, proteger o que foi construído, todos eles dependem desse capital inicial. Sem ele, a engrenagem da riqueza simplesmente não começa a girar. Agora vamos dar um salto no tempo para ver como essa sabedoria antiga foi reinterpretada e, digamos, turbinada por pensadores mais modernos. Robert Kiyosaki, de novo, mostra isso de um jeito brilhante. A grande diferença não é o quanto se ganha, mas sim a ordem dos pagamentos. A mentalidade pai rico prioriza comprar ativos, ou seja, coisas que botam dinheiro no bolso. As contas, elas são pagas depois. Essa pressão acaba forçando a pessoa a buscar mais renda, enquanto a coluna de ativos não para de crescer. É uma inversão completa da lógica que a gente costuma seguir. Ok, se o princípio é tão poderoso, por que é tão difícil de colocar em prática? David Basho tem uma resposta para isso. A gente confia demais na nossa força de vontade. E segundo ele, força de vontade é um recurso que acaba. A solução, então, é simples: tirar a disciplina da equação. O sistema que o David Bach propõe é de uma simplicidade genial. Deixa a tecnologia trabalhar. O salário entra na conta e uma transferência que já foi programada manda o dinheiro direto para os investimentos. O que sobra na conta corrente, aí sim pode ser gasto sem peso na consciência, porque o mais importante já foi feito. A automação torna a disciplina desnecessária. Certo, o princípio está claro e a automação torna ele prático. Mas e a pergunta de 1 milhão? Quanto separar? Os 10% lá da Babilônia ainda valem? Bom, a resposta é: depende da velocidade que se quer para alcançar a liberdade financeira.
O movimento FIRE, por exemplo, leva esse conceito a um outro nível. E aqui a relação é puramente matemática. Quanto maior a taxa de poupança, menor o tempo para atingir a independência financeira. Enquanto uma taxa de 10 a 15% leva a uma aposentadoria mais tradicional, taxas acima de 50% podem significar liberdade em menos de uma década. A escolha da velocidade é pessoal. Trazendo aqui para o Brasil, o Thiago Negro, por exemplo, propõe uma aceleração desse processo. A ideia dele é subir esse pagar a si mesmo primeiro para 30% da renda. Isso transforma o investimento na segunda maior fatia do orçamento, perdendo só para as despesas que são realmente essenciais. Mas como aumentar essa taxa de poupança sem sentir o baque no padrão de vida atual? O Tony Robbins tem uma solução genial para isso, a estratégia Poupe Mais Amanhã. A ideia é se comprometer hoje a investir uma parte de todos os aumentos que vierem no futuro. Desse jeito, a taxa de poupança vai crescendo com o tempo, sem nunca diminuir o dinheiro disponível no presente. É brilhante. Agora, para a gente fechar, vamos juntar todas essas peças. Porque, no fim do dia, pagar a si mesmo primeiro é muito mais do que uma simples técnica de orçamento. É uma mudança de perspectiva, uma mudança fundamental na forma de enxergar o dinheiro. Então, o ponto crucial é esse. O sucesso dessa estratégia se apoia em 3 pilares. Primeiro, a mentalidade, a convicção de que o futuro é sim a prioridade número 1. Segundo, o mecanismo, usar a automação para garantir a consistência, sem depender da nossa força de vontade. E terceiro, a manutenção, continuar o processo e não deixar que um aumento de renda vire só um aumento de despesa. A transformação final é muito profunda. A mentalidade muda de consumidor para de um proprietário. O dinheiro deixa de ser só um meio para comprar coisas e passa a ser uma ferramenta para comprar o bem mais valioso de todos, a liberdade. E para encerrar essa análise, fica a reflexão. O esforço do dia a dia está sendo usado só para manter um padrão de vida que depende do próximo salário ou está, de forma sistemática, construindo as bases para uma vida onde o trabalho se torna uma escolha e não mais uma necessidade? A resposta para isso talvez esteja na simples decisão de quem a gente decide pagar primeiro.